neste dia, nesta segunda-feira. Mas agora nós vamos com ela, Jussara Galto, diretamente do Rio Grande do Sul. Bom dia, Jussara, tudo bem? Bom dia, Dilson. Bom dia, Gabriel. Bom dia para todos que nos assistem aqui no Brasil, em qualquer outro lugar. Recebam o nosso afetuoso abraço, nosso afetuoso cumprimento por mais uma semana que se inicia, cheia de esperança para nós brasileiros, cheia de entusiasmo e novas perspectivas, com a certeza e a convicção que Deus é mais, que Deus é nosso Pai e que chega, que deu para os ateus, deu para os comunistas, acabou para vocês. Ou vocês se convertem, vocês mudam de lado, ou vocês vão se lixar para sempre. Se quiserem, vocês têm várias opções. Migrem para a China, migrem para a Coreia do Norte, ou para a Venezuela. Se bem que a Venezuela, graças a Deus, parece que está chegando no fim o calvário deles. Então, haverão, com certeza, milhares e milhões de venezuelanos que estão fora do seu país, que estão aqui no Brasil, que estão em outros países da América do Sul e que estão também na América do Norte e espalhados por todo o mundo. Deus abençoe a todos, que eles consigam recuperar sua pátria, que aquele covarde, aquele assassino, aquele usurpador dos direitos humanos, transformando as pessoas em vítimas suas ou nas prisões, vivendo sob tortura, ou que pior, assassinados, como foram milhões nesses últimos anos. E os que vieram para o Brasil, alguns ainda estão em condições péssimas, infelizmente, porque o Brasil também não está numa situação muito boa. Mas os que vieram para aqui é porque não puderam ir para mais longe. Então, mesmo assim, eles se consideram melhores do que se estivessem na Venezuela. É lógico. Então, a gente que tem estado sem voz, de tanto tentar acordar os brasileiros, de tanto explicar para vocês o que é a chegada do comunismo, a gente pede, vamos estudar, vamos pesquisar nos livros ou na internet, vamos se inteirar como é que vivem os povos subjugados pelo comunismo. São pessoas que não podem ter uma crença, uma fé, não podem ter seu Deus para amar, para adorar em qualquer lugar. Não podem ter igrejas. Tudo é manipulado. Tudo é falso. E as pessoas passam fome. O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas na China, naqueles países adjacentes, quando se implantou pela força. O Nepal, que era considerado um paraíso na Terra, povo maravilhoso, povo crente em Deus, que se desliga aos valores mais elevados, inclusive a meditação. Um povo de Deus, um povo tranquilo, amoroso. Eles destruíram, eles detonaram, eles pegaram civilizações inteiras e transformaram em pó. Estão fazendo isso conosco há mais ou menos 40 anos. Eles só, graças a Deus, não conseguiram, porque alguns brasileiros, historicamente, vêm fazendo uma barreira e vêm se arriscando e vêm perdendo a vida, perdendo a liberdade, perdendo a possibilidade de continuar em seu próprio país, porque são esta barreira que está tentando, há décadas, impedir que o comunismo entre no Brasil para valer. Já está aqui. Nós temos um presidente ladrão, cachaceiro, imoral, indigno, saiu da prisão para nos governar, saiu da prisão para continuar nos roubando, como disse o vice-presidente dele, que é outro sem caráter, outro mentiroso, outro sem vergonha. Poucos meses antes dele participar juntamente com o cachaceiro da chapa que o elegeria vice-presidente do país, ele disse o quê do cachaceiro?
Ele quer voltar à cena do crime. Isso, uma manifestação de repulsa da chegada do cachaceiro de fora do cárcere, chegada aqui no mundo que vive em liberdade, para ocupar a maior cadeira do país, a maior cátedra do país, e voltar a cometer todos os seus crimes. Então, ele disse, quero voltar à cena do crime. Isso aí como uma manifestação de que ele não gostava, que ele não queria, que ele não aceitava essa ideia. Entretanto, foi seu vice para fechar com selo de ouro essa união entre dois sem vergonhas. Um cachaceiro e o outro um grande mentiroso. Um homem que tinha um passado mais ou menos ilibado, mais ou menos limpo. Eu digo mais ou menos porque vocês sabem, né, que a maioria é de menos. Mas ele sobreviveu a prefeituras, ao governo de São Paulo. Enfim, não era uma das piores imagens que nós tínhamos como referência política no Brasil. Hoje, ele está afundado na lama. Hoje, ele não tem dignidade nenhuma. Hoje, ele não é nem vice. Porque quem é vice é o cachaceiro. Quem manda no país, lá através do Planalto, é a mulher do cachaceiro. Fora isso, né, ali pertinho, nas vizinhanças, temos o verdadeiro ditador do Brasil, que estão sempre em conluio. Ele com o cachaceiro, e com a mulher do cachaceiro, e com o vice do cachaceiro. É complicado a gente viver num país lindo, maravilhoso, rico como o Brasil, e ter na cúpula desse país esse lixo, esse monturo humano, essas criaturas refucilantes na lama, essas criaturas indignas. Cada dia que passa, a gente descobre mais falcatrua, mais escândalos, mais roubalheira, aviões cheios de dinheiro. Antes era cueca cheia de dinheiro, malas cheias de dinheiro, apartamento cheio de dinheiro. Agora é avião cheio de dinheiro. Onde é que nós vamos parar? E enquanto isso, a saúde naufragada. Eu moro em Imbé e estou esperando, por exemplo, há 3 meses, mais de 3 meses, por uma vaga para fazer fisioterapia pelo SUS. Eu estive quase 10 anos esperando para a gratuidade de um remédio. Quando eu vi que não viria daquela forma, entrei novamente e agora já estou há 6 meses esperando, sem retorno. Espero se a gente continuar esperando, a gente morre, passa mal, fica doente, sem medicação, ou consulta um médico particular, que são caríssimos. Ainda temos outras opções que a gente paga menos, para quem não pode, para quem é assalariado, não tem como. Então, por exemplo, um otorrinolaringologista, eu estou esperando há meses para que marquem a minha consulta. Isso aí, eu sou reclamadora, eu insisto, eu encho o saco. Imagina as pessoas, uns ficam 10, 15 anos esperando uma cirurgia, um transplante, um remédio, e acabam morrendo sem assistência necessária. Isso é Brasil. Segurança? Nenhuma. Nós tivemos agora, há menos de 15 dias, aulas suspensas na cidade de Novo Hamburgo por absoluta insegurança. Porque as quadrilhas, essa gente que se organiza, que é muito mais organizado que o sistema político brasileiro, eles estão tomando conta de todos os lugares, de todas as cidades. No Rio de Janeiro já nem se fala, né? Que é o exemplo mor. São Paulo, graças ao governador Tarcísio, está dando uma alavancada. Está dando, com certeza. Porque se quiserem, podem mudar a situação. Só que não querem. Por que não querem? Porque quem governa o país é tudo membro da bandidagem. São todos. Para começo de conversa, um está cumprindo, que deveria estar cumprindo pena, não está. Foi absolvido? Não, não foi. Não tinha mais instância para a absolvição dele. Ele foi tirado da cadeia. Por quem? Pelo jurídico, pelo sistema jurídico nacional. Não temos justiça.
Então já vão aqui saúde, segurança, justiça, educação. A nossa educação é um lixo. Nós temos ainda a coragem de enfrentar o sistema através das escolas cívico-militares, que são exemplo de tudo que é bom, e mesmo assim são perseguidas em todo o Brasil. Então, nós temos que mudar, gente. Felizmente, não somos só nós que sofremos esses dissabores, que sofremos essas injustiças. Não, é o mundo inteiro. Então, o mundo está por aqui do comunismo, do pseudo-socialismo, da falsidade ideológica, que eles... Não é a outra falsidade, é a falsidade da ideologia deles. Não tem, o discurso não tem nada a ver com a prática, não tem absolutamente nada a ver com a realidade. Não, o mundo não aguenta mais, o mundo está saturado. Então, eu até vou parafrasear e usar como referência hoje, nessa minha conversa com vocês, as palavras do Paulo Guedes, né? Que é o nosso menestrel, o nosso mago da economia, que fez o Brasil, no governo Bolsonaro, apesar da gente estar todos, o Brasil inteiro no vermelho. Vermelho quer dizer, tipo, vermelho, cheque no vermelho, conta no vermelho. O Brasil falido num ano, numa década, que teve a pandemia. E mesmo assim, ele alavancou o país a um patamar inimaginável para a gente que estava nesse sufoco inteiro há muitos anos. Inimaginável porque o comunismo nos derrotou o Brasil, sucateou o Brasil. Então, quando eu conto para as pessoas, e conto para vocês, já contei N vezes, em 20 dias eu perdi 20 quilos de desespero de saber que nós estamos nos avenelando cada vez mais, estamos correndo o risco de nos tornarmos um país comunista, e o pavor, o pânico. Então, eu fui para frente de um quartel junto com outros brasileiros, aqui em Osório. Nós não queríamos tomar o quartel, nós estávamos lá rezando, fazendo bandeiraço, mostrando para os outros brasileiros que nós tínhamos a obrigação de salvar o país. E nós estávamos ali rezando, cantando o hino, tudo na maior ordem, no maior amor, no maior respeito, na maior limpeza do chão. Não tinha uma papelzinho de bala, como nunca houve, em todos os lugares onde os patriotas de direita, conservadores, se reuniam aos milhões para protestar contra a situação do país. Então, nós temos sido, nós, graças a Deus, temos sido esse baluarte. Eu digo nós porque eu nunca parei de reclamar. E vocês que me conhecem, acho que há 2 anos já, meu discurso não mudou nada, já foi pior. Eu tenho me controlado, eu antes dizia até muitos palavrões. Não porque eu gosto de ficar falando palavrão, é porque a situação nos leva para esse nível. A gente desce o nível pela revolta, pela indignação, pelo desejo de uma pátria livre, de um povo livre, para trazer de volta os brasileiros que estão foragidos, foram expulsos, se não tivessem fugido, estariam mortos, estariam presos até hoje, e os seus familiares também punidos. Vou aproveitar o gancho para lembrar vocês que o Xandão, aquele ser diabólico, aquele inominável também, né? Psicopata de última. Um psicopata, vocês sabem, que vive mergulhado no ódio. Ele só não tem respeito por nada, não tem empatia, tem medo. E por causa do medo, eles medo de cair, se tornam cada vez mais cruéis. Porque para eles, só o que interessa é o que eles pensam. Então agora, esse sinistro do Supremo, agora, ele está pedindo compaixão. Acreditem, está tudo na internet, pedindo compaixão ante a aplicação da lei Magnitsky, porque foi aplicada porque ele cometeu os maiores horrores. Ele violou toda uma escala de direitos humanos. Ele
apreendeu pessoas, ele morreu gente por causa dele, presa. E tem gente sucumbindo nas prisões ainda hoje, por causa dele, não deixa consultar. Nós temos um ex-presidente, que na verdade não é ex-presidente, é o nosso presidente de direito, porque agora está aprovado, e foi aprovado fora do país. O Schallenberg, devemos a ele essa demonstração de fraude, então nós não perdemos a eleição. Foi só a consagração daquilo que disse o Barroso: eleição não se ganha, eleição se toma. Então eles não ganharam a eleição que teria reeleito Bolsonaro. E ele está hoje cumprindo uma prisão domiciliar, sem condenação, com tornozeleira, humilhado. Quer dizer, ele não, porque ele é uma pessoa superior, mas na atitude, na cabeça daquele que não tem cabelo, cabeça de ovo, ele está humilhando o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro está acima de tudo isso. Ele é o brasileiro que nos abriu os olhos, que nos trouxe para esse patamar. É o brasileiro que nos ensinou. Nós só tínhamos a revolta trancada na garganta. Ele nos ensinou a abrir a boca, a gritar em praça pública, a se enrolar na bandeira, a cantar o hino, a marcharmos aos milhões, protestando contra um status quo que não serve para ninguém, muito menos para o povo brasileiro que sempre foi acostumado com a liberdade, com a autonomia do seu país. O Bolsonaro está lá também nessas circunstâncias. Então ele quer a clemência agora. Ele acha injusto porque a esposa dele, que ganha muito mais do que ele, porque tem um escritório, que você sabe, de advocacia, você sabe para quê, né? Tem várias cidades do mundo, escritórios, para tratar de grandes empresas, de mega empresas, estamos falando de bilhões, de trilhões, tudo com processo lá no Supremo. Tudo não, né? Os que estão com processo no Supremo recorrem a esses advogados, porque serão o quê? Anistiados, vão passar pano, não serão absolvidos, vão engavetar os processos. A JBS é uma dessas, e é brasileira, e é cria do cachaceiro. Então, nós estamos assim, ó, começando a ter fôlego, começando a respirar de novo. E como disse o Paulo Guedes, hoje o mundo evoluiu, não é mais o mesmo. Tu sabe, né? Hoje, em plena época da inteligência artificial, das comunicações diretas, instantâneas, em qualquer lugar do mundo, em viagem a outros planetas, inclusive, nós hoje sabemos que nós não vivemos no mundo de 20, 30, 40, 50 anos atrás, quando todo esse inferno começou. Começou há mais de 100 anos. Mas aqui, a namorar sério, ou tentar um namoro sério com o Brasil, surgiu lá pela década de 50, um pouco antes até, mas de uma maneira tímida. Agora eles viram que pela força não conseguiriam, então foram, né, no maneirismo. Foram tomando conta, porque o comunismo é internacional, não tem pátria, foram sendo financiados pelos globalistas, inclusive Jorge Soros tem muito a ver com isso, muito a pagar no inferno pelo que ele fez, não só o Brasil, a N países. Então o dinheiro vinha, e agora a gente sabe de onde vinha, para quem vinha, em todos esses anos. Porque hoje tudo isso aflorou, isso tudo hoje veio à tona. Então, esse dinheiro foi fazendo com que, durante décadas, 40 anos mais ou menos, né, quase 40 e poucos, foram se instalando, foram tomando conta, primeiro da imprensa, amordaçaram a imprensa, compraram esses corruptos. A Globo Lixo é o grande exemplo, mas não é a única. Não é. É quase geral. Os que não se submeteram, os que não se venderam, os que não se corromperam, estão fora do país. Ou estão aqui sempre com a iminência de terem as suas cabeças cortadas. Qualquer um de nós. Qualquer um. Tem pessoas que cometeram crimes, não cometeram crimes, mas por atos que nós cometemos muito piores, porque nós falamos e falamos ao público, não importa se eu tenho 10, 100, 1 milhão de ouvintes, ou de teleouvintes, mas esses moços, esses patriotas que estão fora do país, têm milhões. Eles sabem para milhões de pessoas, o discurso é o mesmo.
Não estou dizendo que tenho um discurso igual, melhor que eles. Não, é o mesmo assunto. Cada um fala do seu jeito. Cada um usa a sua inteligência, a sua capacidade do jeito que pode. Mas o importante é que nós usamos esse dom para alertar vocês, para acordar vocês. Então, o que disse Paulo Guedes? Comparando, assim, fazendo uma alegoria, um carro ou um caminhão. Ele disse o seguinte, assim, hoje, né, os liberais, que até então eram os que estavam, inclusive ele, que estavam ajudando a administrar o mundo civilizado, o mundo pseudo-livre, né? E esses liberais já não estão mais, passaram para o banco de trás do carro. Quem é que está dirigindo agora? No mundo inteiro, porque a revolução é geral. São os conservadores, estão levantando a sua cabeça, emergindo as suas cabeças desse pântano monstruoso que é o comunismo, o socialismo, essa porcaria de ideologia que corrompe, que destrói, que desclassifica, que acaba com uma civilização. Isso já houve no passado, no tempo dos bárbaros, e houve de montão. Agora é a coisa mais civilizada, mas é a mesma destruição. O efeito é o mesmo. Então ele disse que os liberais estão no banco de trás, os conservadores na frente, estão dirigindo, e os socialistas caíram do caminhão. Faça essa imagem. Agora os conservadores estão na frente dirigindo o caminhão, os liberais estão sentadinhos atrás e os socialistas comunistas vazaram, caíram do caminhão. Estão lá sacudindo a poeira, não entendendo muito o que aconteceu. Nós estamos vivendo exatamente esse momento agora aqui no Brasil. Nós estamos vivendo isso. Então, teremos, se Deus quiser, a glória, a felicidade de vivermos no país que nós sonhamos. O país onde a gente vivia anteriormente. E tem gente com 20, 30 anos que não sabe que país é esse. Não sabe que civilização é essa. O que eles conhecem hoje são escolas sucateadas, são universidades sucateadas, imprensa amordaçada, vendida, corrupta, a destruição da família, a disseminação das drogas. Isso faz parte do esquema do globalismo, destruir a juventude, corromper a juventude para não termos futuro. Porque o futuro são os que vêm atrás, estão se preparando. E o despreparo no Brasil é muito grande. Felizmente, alguns conseguiram furar essa bolha. E são esses jovens que nós temos lutando em todas as profissões do mundo inteiro, principalmente lutando bravamente na Câmara dos Deputados e no Senado. Mas são poucos. Nós precisamos multiplicar nessa próxima eleição. Nós precisamos banir a esquerda. Essa esquerda maldita do PT, que é o Partido das Trevas, do PSOL, que só complica. Só faz absurdos. Então, ao ponto de um deputado, homem, ele não tirou nenhum dos seus órgãos masculinos, continua homem, era negro, feio, cabelo também não era legal, porque ele, né, pobre. Ser pobre não é defeito. Eu estou me referindo a uma pessoa, eu estou desenhando aqui um perfil do Felipe Santos. Negro, feio, pobre e revoltado. Revoltado achando que a solução seria acabar com o capitalismo. Foi eleito vereador, depois foi eleito deputado federal, e ele até quis já processar o Trump, quando o Trump disse que ele não entrava lá com o passaporte dele, que dizia que ele era não sei o quê. E não dizia que ele é homem, porque ele é homem. Uma outra aí processou uma blogueira, uma comunicadora da internet, porque ela afirmou que eu afirmo. Eu chamo ele de Felipe Santos. Ele tem um nome, sei lá. Ele tem um nome que não é nem brasileiro. Você sabe do que eu estou falando, né? Então, ela processou essa comunicadora e perdeu. Porque até um ministro que comete absurdos contra o país, nesse caso aí, ela não tinha feito nenhuma
cometido nenhuma injustiça, nenhum crime, porque ele é um homem. Simples assim. Agora estavam fazendo. Eu não sou contra quem é homossexual. Deus me livre, tem homossexuais na família. Não sou contra. Agora, eu sou contra que eles queiram subverter a ordem, a lei, inclusive, para dizerem que eles são o que não são. A parte sexual, nós temos já visto aí na imprensa, gente bem importante que tem hábitos sexuais horríveis. Não vou dizer não interessa. Mas são conhecidos e até estão nos ajudando. Mas isso aí é o que eles fazem entre quatro paredes. Isso é problema deles. Não é porque eu vou dizer que é homossexual que é burro. Pelo contrário. São pessoas geralmente de grande sensibilidade, inteligência, pessoas amorosas, fora algumas exceções, são patologicamente contaminados por outras doenças mentais, e aí são os terrores. Ou não chega a ser doença mental, porque a psicopatia não é uma doença mental. E eu tenho para mim que alguns comportamentos do ministro, do sinistro, que governa o país, dirige o país com a mão de ferro, o Freud explicaria muito a situação dele. Teria muita explicação na área sexual. Porque a raiva, o ódio que ele se toma de alguns homens, machos alfa, como se diz, são fortes, poderosos, ele acaba, ele liquida, ele prende, tortura. Isso, para mim, tem conotação sexual. Pense o que quiserem. Eu, graças a Deus, venho sempre lutando para ter o direito de pensar e continuo pensando. Posso estar errado. Né? Quem não erra? Eu mesma erro muito. Mas então, voltando aqui ao nosso assunto de que o socialismo se ferrou no mundo inteiro. Hoje, a economia não dita mais o costume, não dita mais as regras, as normas de convivência, de uma maneira mais geral. Hoje, o que nós temos? A geopolítica. É o que está sobressaindo nos tempos atuais. E não sou só eu que penso assim, e por isso eu estou usando esse comentário do Paulo Guedes, porque ele fez essa explicação falando que a economia hoje foi submetida pela geopolítica. Então, eu quero que vocês entendam o que é a tal de geopolítica. Entendeu? Tem que entender. A geopolítica é o ramo da ciência que aborda, prestem atenção, aborda as relações entre a geografia e os acontecimentos históricos, políticos, aí entram as guerras, aí entra a migração desenfreada, porque a esquerda, os governos esquerdistas da França, Alemanha, da Itália, nos anos passados e até alguns na atualidade, resolveram abrir as fronteiras. E o que aconteceu? Da mesma forma como a nossa cultura aqui foi dilapidada pela esquerda de outras formas, lá foi pela chegada muito, muito, muito grande de vagas imensas de pessoas que ou fugindo da guerra ou simplesmente se mudando de um país para outro para acabar com aquela civilização. Então, é lógico, chegam, por exemplo, na França, na Inglaterra, é proibido falar em Deus, mesmo quem acredita em Deus, mesmo quem é anglicano, católico, sei lá o quê, o evangélico, não sei, não importa. As pessoas não podem falar isso na escola, as crianças não podem falar. As mulheres na França, estupradas na rua todo dia, por hordas de esquerda, porque são de esquerdas que vieram do Oriente e se estabeleceram e desfiguraram Paris, mexeram na cultura. Em todos os países da Europa se modificaram, a cultura se modificou, foi desfigurada. Se é bom, se é ruim, eles é que sabem, eles têm que mudar. Estão mudando. E o exemplo está vindo de lá, tanto que eles estão nos apoiando. Eles estão nos apoiando. Então, o governo europeu está nos acompanhando, está nos apoiando, né, nessas medidas, apoiando as medidas que Trump aplica em cima de alguns brasileiros. Ele não está invadindo o nosso território, não está invadindo a nossa soberania. Não. Ele está punindo essas pessoas no CPF deles.
o Xandão, vamos falar o nome certo, né? Porque ele tirou direitos, tirou vida de pessoas, tirou direitos, acabou com a liberdade, acabou com a liberdade de pensamento, o direito de falar. Não fez mais porque não pôde. O Brasil é muito grande, muito rico, graças a Deus. E agora estamos descobrindo, até no Rio Grande do Sul, veios, não sei se é esse é o nome correto, de terras raras, ou lugares onde existe caça-pavo, se é mais precisa. Pesquisa sobre terras raras, que são é uma riqueza muito, muito, nesses tempos de modernidade, muito apreciada no mundo inteiro, principalmente dos países mais desenvolvidos tecnologicamente. São esses aviões que foram 40, 60 metros, são as viagens interplanetárias que ainda continuam, não é? Se continuam fazendo essa caminhada. Enfim, nós temos terras raras no Rio Grande do Sul e no Brasil tem muita também. Então, aí é que entra a geopolítica, que é essa ligação da geografia com o momento histórico, político, social que os países estão vivendo. Parece que eu já estou no final do meu tempo, né? Meu tempo de hoje, segunda-feira gloriosa, há de ser famílias também, há de ser uma semana muito boa, com muitas novidades, de muito progresso nessas relações que a gente vem tendo, para aproximar nossa pátria daquele futuro, daquela realidade que nós queremos, pela qual, essa realidade, a gente vem lutando tanto. Então, vamos continuar observando, vou continuar, se Deus quiser, quando quiser, vou continuar me comunicando com vocês, repassando o que eu aprendo, o que eu estudo, para que cada um de nós se torne um defensor da pátria. Uma pessoa envolvida com a sua nacionalidade. Agora chega aqui no Rio Grande do Sul o mês Farroupilha. Mês de setembro já estão construindo o acampamento. A gente está vendo na internet música, dança, a cultura gaúcha. Imagina, se eles nos tirarem isso de nós, é como tirar a nossa vida. Mas não vão chegar lá. Essa esquerda maldita, essa esquerda trevosa, que atua, que age no mundo inteiro para a sua destruição, para a destruição cultural, espiritual, moral de todo o planeta, essa esquerda, ela é que está chegando no seu final. É para ela que nós estamos abanando e que nós estamos dizendo adeus. Adeus, né? E pedindo a Deus nosso Senhor, ao nosso Senhor amado, Senhor Jesus, que continue nos conduzindo para o bem, que nós continuemos vencendo essa luta. Está muito no começo ainda, mas já está tão adiantada, perto do que nós estávamos há 3, 4, 5, 6, meses atrás, um ano atrás. Começou a raiar o sol da liberdade quando a direita americana elegeu Trump. Como a direita brasileira já tinha elegido Bolsonaro 2 vezes, uma e outra. Só que a esquerda de outros países, a americana principalmente, entrou aqui, esculhambou com tudo. E a eleição não se ganha, eleição se toma. Perdeu o mané, agora os manés são eles. Agora nós podemos dizer, tá aí, tá bom? Agora quer compaixão? Agora quer compaixão? Que compaixão tu teve com a mulher do Daniel Silveira? Com o Daniel nem se fala. Mas que compaixão tu teve com Constantino, com a família do Constantino, com a mãe do Constantino, com a filhota pequenininha ainda do Alan Santos, quando fugiu, com 3 anos sem ver uma filha com necessidades especiais, longe da família. Aí tu não pensou, né, seu canalha? Aí tu não pensou que eles tinham direito à compaixão. Agora tu quer compaixão? Não é vingança, não é. É assistir de camarote a aplicação universal e irrevogável da lei do retorno. E por falar em retorno, até amanhã, se Deus quiser, retornarei, estarei aqui com vocês novamente, sempre dizendo aquilo que eu digo todos os dias quando eu falo para vocês. Eu amo vocês. E é por isso que eu luto. E é por isso que eu brigo.
E nós já somos. Pela graça de Deus, pelo Senhor Jesus, já somos vencedores.